Olá, bem-vinda à série Cat 545. Eu sou Letícia Costa e tô aqui para te ajudar a ser cada dia menos boazinha. Nessa série a gente aborda assuntos relacionados ao feminino, as dificuldades que as mulheres enfrentam com relação aos próprios sonhos, ao empreendedorismo, aos relacionamentos, às próprias feridas, sensação de culpa e tantas outras coisas que a gente aborda ao longo da nossa história. E eu tô aqui pra gente conversar sobre isso mais uma vez. Então, o nosso tema de hoje é: você tem coragem de realizar os seus sonhos? Então, quantas mulheres simplesmente já não lembram mais do que gostavam, o que queriam, o que querem fazer ainda, e simplesmente se desconectaram, fizeram uma ruptura total com aquilo que elas sonham, com os próprios prazeres. E isso tem um reflexo direto no próprio cabelo, na pele, em como ela vai se relacionar com as pessoas. Bom, eu tô aqui para falar sobre isso e eu vou começar contando para vocês uma história que é um conto de mistério. É uma dessas histórias que ensinam coisas da alma pra gente. E essa é a história da mulher dos ossos. A mulher dos ossos é uma daquelas mulheres que vive na floresta, com cabelo bem grande, geralmente mais gorda, e caminha pela floresta de modo meio austero, esperando alguém aparecer, assim, meio de supetão. E essa mulher, a mulher dos ossos, ela gostava de coletar ossos de animais. Ela coletava e levava para a caverna dela todo tipo de ossos que ela encontrava. E o que ela mais gostava eram os ossos dos lobos. Então ela recolhia, a vida dela era fazer isso, caminhar, e onde ela encontrasse restos mortais de alguns animais, ali ela recolhia, levava para a caverna. Sempre que ela encontrava, sempre que ela conseguia recolher uma carcaça inteira, ela se colocava ao redor de uma fogueira e começava a cantar. Quando ela conseguia recolher a carcaça inteira de um lobo, por exemplo, e fazia isso ao redor da fogueira, ela começava a cantar, e em algum determinado momento ela abria os braços, cantava ainda mais forte, e aí começava a surgir carne e pelos ao redor daquele osso. E aquele osso ia se recompondo, aquela carcaça ia voltando a ter vida, e ela cantava cada vez mais intenso, até que aquela ossada voltava a ter vida, né? O lobo abria os olhos, começava a correr pela floresta livremente, e em alguma altura daquela corrida ele se transformava numa mulher. Essa é a história da mulher dos ossos. Essa história, ela ensina algo pra gente sobre a alma, e que tem a ver com uma palavra que chama apocatástasis. É uma palavra bonita, né? A gente não vê muito em muitos lugares, mas eu gosto, que quer dizer retorno à origem. Então, quer dizer de uma sabedoria profunda que a gente tem quando chega nesse mundo, e depois, em algum momento, a gente se desconecta dela. E a gente se desconecta por quê? Porque a gente precisa sobreviver. Então, primeiro, antes de poder sair voando, correr livremente, a gente passa por um processo de domesticação. É um processo que a gente chama, dentro da escola de reconstrutivas, dentro da psicologia também, de construção de um sistema de crenças. Esse sistema de crenças, ele tem o único objetivo de fazer com que a gente se mantenha vivo. Quando que ele é construído? Ele é construído do 0 aos 6 anos de idade, aproximadamente. E é uma programação, tá? É um hardware, um chip que colocam na gente. E a maioria deles, se não todos, nos obrigam a complacer muito mais do que a persistir nas nossas ideias. A gente aprende muito mais a desistir do que a continuar. Por quê? Porque precisamos sobreviver. Para sobreviver, o que a gente precisa? A gente precisa unicamente de 3 coisas: água, ar, comida. Então, ninguém precisa viajar para o exterior, ninguém precisa ter o próprio negócio para poder sobreviver, ninguém precisa ter relacionamento, vida sexual ativa para sobreviver. Para sobreviver, não. Agora,
quando a gente chega nessa etapa, onde a gente tem outros desejos, onde a gente sabe que no fundo tem algo mais que eu ainda não alcancei, e a gente tem coragem de ser vulnerável, a gente pode fazer esse retorno à casa, a gente pode fazer esse movimento de reconectar com essa sabedoria de alma que a gente tem e começar a correr pela floresta de novo. Então, de onde vêm as nossas crenças? São 4 estruturas básicas que sustentam tudo aquilo que a gente aprende, que está aqui muito entranhado inconscientemente, que rouba em automático todas as nossas ações. O primeiro pilar é família, tá? São 4 pilares. Então, nem tudo é culpa da mãe, nem tudo é culpa do pai, tá? Um dos pilares é a família. Outro é a cultura. Então, é muito diferente eu ser mulher no Brasil, eu ser mulher na África, ou às vezes no próprio país é diferente eu ser uma mulher de família tradicional mineira e eu ser uma mulher do Rio de Janeiro, por exemplo. Os ensinamentos são outros, os pensamentos são outros, aquilo que a gente pode e não pode fazer é diferente, de acordo com o lugar onde a gente nasce, o ambiente que a gente cresce. Cultura, então família, cultura, educação e religião. Então, qual foi o colégio que eu frequentei, o que era necessário fazer ali, qual era a filosofia, a cultura daquela escola, que tipo de educação eu recebi nessa escola, com aquele professor, aquela professora, que são também representantes de autoridade pra gente, que são pessoas ali que têm a ver diretamente com o nosso estado de sobrevivência. Nós contamos com essa pessoa para nos orientar, para nos proteger, enfim. E a religião, então tudo aquilo que a gente coloca como tabu, como uma crença que de certa forma, se não for obedecida, pode ser que eu seja punida de alguma forma, né, através da religião. Tem muito essa ideia aí do temor a Deus, do que pode acontecer, do pecado, do ir para o inferno ou ir para o paraíso. E aí tudo isso também começa a nos conduzir dentro dessa direção, que é a direção do medo, que é a direção da culpa, e a gente é treinado a sentir essa vibração no corpo. Essa frequência emocional, ela fica muito mais registrada aqui do que uma frequência de confiança, de gratidão, de admiração, de persistência a todo momento. E a gente cria uma espécie de dependência por essa vibração. Então, uma criança, por exemplo, quando a criança, ela, por volta de 1 ano e 8 meses, é que ela entende que ela não é um pedaço do corpo da mãe, que a mãe não é um pedaço do corpo dela. Então é um pensamento extremamente egocentrado, é como se ela fosse o centro do mundo. A criança tem dificuldade de entender por que os pais estão discutindo. Geralmente na imaginação da criança, especialmente aí entre 0 e 6 anos de idade, que é onde a gente ainda está inserindo todas essas informações, a criança ainda tem a capacidade de imaginar que os pais estão discutindo porque ela não fez o dever de casa, ou porque os pais separaram porque ela não comeu toda a comida da hora do almoço. Então essa ilusão de que tudo gira ao redor, de que ela é responsável por tudo, vai de novo alimentando essa coisa da culpa. E eu quero falar sobre isso porque na nossa cultura também a culpa é muito valorizada como demonstração de afeto. Então tem uma distorção imensa sobre essa sensação de me sentir, quando eu me sinto feliz e o outro não está fazendo alguma coisa na mesma intensidade, e eu falo assim, só que não estava bom porque estava faltando você. É quase dizer, olha, eu te amo. E aí a gente vai alimentando essa sensação de culpa como se isso fosse demonstração de carinho, como se isso fosse demonstração de afeto. Não tem liberdade nisso. E a gente segue, a criança aprende isso desde pequeno, os adultos estimulam isso nas crianças, praticam isso entre adultos também. E
E a gente vai buscando essa vibração o tempo inteiro, essa mesma vibração o tempo inteiro. Não porque nós precisamos dela, mas porque nós nos habituamos a ela. O corpo conhece essa vibração. E o cérebro, ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho um neurônio aqui com uma determinada informação, tenho outro aqui com outra informação, e eles se conectam, formam uma cadeia de informações e vão passando de um para outro. Bem grosseiramente, simplesmente aqui, para vocês compreenderem como é que é essa coisa do funcionamento cerebral. Então, quando eu conecto e vou criando esses circuitos, e eles vão sendo praticados, e repetidos, e praticados, e repetidos, eles vão se fortalecendo. É como se eu abrisse na hora que eu crio essa conexão, é como se eu abrisse uma trilha numa floresta, mas obviamente se tem um fluxo intenso nessa trilha ali, a trilha vai tender a abrir. Quanto mais o tempo passa, é como se eu fosse, criando já, ao invés de uma trilha, ela passa a ser uma estrada. Se eu continuo praticando esse mesmo circuito, ao invés de ser uma estrada de chão, ele passa a ser um asfalto com pista dupla, tripla. Por quê? Porque o fluxo é intenso, então a trilha não fecha novamente. E quanto mais a trilha quanto mais essa estrada é ativada, menos o cérebro precisa gastar energia com isso. E para sobreviver, a única coisa que eu quero é água, ar, comida. Eu não preciso nada além disso. Tudo que for gasto proteico, gasto de energia para além disso é desnecessário. Então, o tempo todo, o cérebro conduz a gente para fazer as mesmas coisas. Então, se a minha infância, nesses 4 pilares que eu passei, a maioria é assim, eu fui treinada muito mais a complacer, a ser complacente, a fazer o que o papai quer, porque senão o papai vai brigar com a mamãe. Eu vou fazer o que minha mãe quer, porque senão eu não vou ganhar sobremesa. Não, a professora, se eu não fizer esse exercício aqui, a professora não vai me deixar no parquinho. Ah, não, eu quero dormir na casa do coleguinha, então não, essa semana eu vou brigar com a minha irmã. Então essas negociações, elas são negociações de sobrevivência. Eu vou fazer tal coisa, porque senão minha mãe vai me bater. Ou eu não vou fazer tal coisa, porque senão minha mãe vai me bater. Não tem direito genuíno de escolha, direito genuíno de desejo. É o tempo todo lidando com essa negociação aí e com a desistência e complacência, muito mais do que com a ação, com a coragem, com a responsabilidade. Isso é o nosso treinamento inicial. Não tem problema nenhum com relação a isso, é assim que ele funciona. Quanto mais sabedoria os responsáveis têm, menos domesticação a gente faz e mais circuitos inteligentes a gente cria nas crianças. E isso é ótimo, porque se a gente aprende a fazer isso, nós vamos criando uma geração de pessoas menos carentes, menos débeis emocionalmente falando. Não é complicado, tá? Eu vou dar um exemplo simples aqui, que é até um exemplo que a Carola Castilho usa muito, e eu gosto porque ele é extremamente claro, simples e evidente. A gente manda o filho limpar o quarto, por exemplo, e vamos lá, logo em seguida, olhar como é que ele limpou o quarto, só que ele ainda não tem o circuito de limpar o quarto. O adulto sabe o que é limpar o quarto, organizar o quarto, limpar o quarto. A criança não tem esse circuito ainda, mesmo que ela já tenha 7 anos, mesmo que já tenha visto o que você fez, tá? O sentido de valor, prioridade, não tem, tá sendo construído. E aí a gente entra no quarto e fala, nossa, falei pra você arrumar isso aqui tá horrível. E o filho olha e fala assim, mas eu arrumei. Ele pegou o boneco, tava no chão, pôs no armário, talvez, ou fechou a gaveta. O que significa organizar o quarto? Então, criar circuito é eu falar, vem cá, vamos arrumar. Esse boneco fica nessa estante. Só que antes de colocar ele na estante, nós vamos limpar, porque tá sujo. E aí mostra, ó, sujeira. E aí limpa e coloca o boneco lá, ok? Ok. Semana que vem nós vamos fazer de novo. E aí eu tô criando um circuito. E por mais que a criança vá reclamar, falar, não quero, agora não, tô cansado, depois, vai ser daqui a pouco, o circuito já tá lá. Ela entendeu, ok? Isso é respeito. Eu tô ensinando, eu tô treinando, mas é sem domesticação. Eu compreendo o fato de que de que aquela criança não tem aquela palavra com o mesmo significado que eu tenho.
que eu já tenho enquanto adulto. Se a gente aprende a fazer isso em todas as relações, nossa, é quase a porta do paraíso. Partir do pressuposto que o conceito de uma determinada palavra que o outro tem pode ser diferente do conceito da minha determinada palavra. Então, quando a gente aprende a ouvir o outro a partir do sistema de crenças, a partir de programação, de verdade, se o outro fala assim, você é um incompetente, por causa daquele projeto lá que eu tô querendo fazer, eu tô quase desistindo porque eu mesmo não confio em mim, eu posso simplesmente virar para a pessoa e perguntar assim, tá, e o que é incompetente? O que você quer dizer com isso? Porque talvez a pessoa tá dizendo que eu sou incompetente só porque a janta não tá pronta. Não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem nada a ver com o que eu tô dizendo, com a forma como eu tô conduzindo a minha empresa, meu negócio, meu empreendimento. Então, abrir essa brecha de dúvida, eu sempre digo que a cura do mundo está em fazer as perguntas. Fazer as perguntas certas, na hora certa, é colocar as coisas em dúvida. Por quê? Porque lá nesse sistema de crença, nesse rádio que a gente recebe da cultura, da família, da educação e da religião, a gente não pergunta, a gente não tem dúvida das coisas. É assim, e ponto. Tem que comer milho cozido no café da manhã, e ponto. É a cultura do Brasil que tem que comer arroz e feijão. Toda mãe dá arroz e feijão para criança. Às vezes não come mais, mas dá. Por quê? Porque é em automático. Não se questiona. Isso é cultural. Então, não, a gente não faz perguntas com relação ao programa de sobrevivência. Simplesmente eu repito. Simplesmente eu repito aquilo ali. Tudo aquilo, todo o circuito que foi treinado, está fortalecido. Quanto mais o tempo passa, mais eu tendo a ficar exatamente nesse circuito, né? Papagaio velho não aprende a falar. É muito mais difícil eu ensinar um cachorro adulto do que ensinar um filhote. E é uma comparação esdrúxula, mas é exatamente assim. E com relação às emoções, essa vibração que a emoção provoca no corpo, ela nos engana e nos faz acreditar que domina o nosso corpo. É uma ilusão. E a gente acredita nessa ilusão. Por quê? Porque o cérebro é o melhor simulador do planeta. Maior e melhor simulador do planeta. Então coloquem no YouTube, busquem por vídeos desses brinquedos de simuladores. Tem pessoas que têm crise de pânico com aqueles óculos. A pessoa vai, paga para alugar o óculos, para poder participar de algum vídeo, de alguma coisa. Coloca o óculos na cabeça, sabe que está dentro de um shopping ou de algum brinquedo. E tem taquicardia, sudorese, crise de pânico, porque o cérebro, a partir do momento que eu imaginei algo, o cérebro acredita que é aquilo que existe, é aquilo que está acontecendo. E aí, às vezes eu pergunto para as mulheres, qual que era o seu sonho? Porque muitas já não têm sonhos mais. Eu pergunto, o que você quer? E vem um oco, um silêncio, aquele silêncio profundo, porque a pessoa começa a buscar eu já não... Querer? O que é querer? A pessoa já não lembra mais o que é querer. O que é desejar alguma coisa. E a maioria, muitas respondem, eu quero viajar ou eu quero empreender. Eu quero viajar ou eu quero empreender. E aí começa a seguir em redes sociais, né, essas páginas que mostram essas viagens maravilhosas, aquelas cidades, praias, bangalô, navio, cada um com seus gostos. Ou começa a seguir outras pessoas que empreendem, que têm sucesso, que moram naquela casa dos sonhos, que tem liberdade geográfica, que tem liberdade financeira, e vai acompanhando essas pessoas, tá? Vai acompanhando essas pessoas. E enquanto eu tô olhando para isso, enquanto eu tô vendo isso, é a mesma coisa de colocar aqueles óculos. Eu tô imaginando tudo aquilo. Se eu quero ser uma cantora, eu até tinha sonho de ser cantora. Então, de vez em quando, eu coloco alguma cantora que eu gosto, e aí eu fico imaginando que sou eu que tô no palco cantando, aquele monte de gente. Eu quase começo a cantar também.
Porque o cérebro acha que é aquilo que está acontecendo. Então, quando vocês têm esse sonho de empreender ou de viajar e fica acompanhando viagem dos outros e empreendedorismo dos outros, o cérebro começa a criar essa simulação. E quando você para de fecha o celular e vai dormir, é como se já tivesse feito. Já viajou. E aí, eu não mando fazer meu passaporte. Eu espero mais um mês. Porque a sensação já foi produzida. Já criei na imaginação aquilo que eu queria. Por que muita gente, eu recebo tanta mensagem? Eu fiz o 545, o CAT 545 no sábado, falando sobre existir e sobreviver. Recebi muito retorno, muita mensagem. E algumas foram assim: quando você fala, parece que é muito simples. Mas eu já passei por mais de sei lá quantos psicólogos e eu não consigo fazer nada disso que você está falando. O que essa pessoa está dizendo? Quando eu estou imaginando é bom. Eu entendo. Mas na hora de aplicar, eu não tenho, eu não encontro. Eu não tenho essa energia para encontrar. Essa energia é desconhecida para mim. É abrir trilha na floresta. Abrir trilha na floresta é muito mais difícil do que pegar aquele asfalto de 3 pistas que já tá lá, bonitinho, pintado, sem buraco. Então o cérebro ele faz essa traquinagem com a gente. Na hora que eu tô imaginando, o cérebro acredita que é aquilo que está acontecendo. Bom, se já está acontecendo, eu não preciso fazer nada. E aí não tem uma ação, eu não coloco aquilo no papel. Eu não crio um projeto. Então, se eu tô aqui, eu tô consumindo esse conteúdo aqui, a maioria das pessoas tem interesse em falar, em fazer isso, em aprender sobre isso, tem o sonho de empreender, eu tenho até um projeto já tenho até um produto, eu já até comecei a fazer isso de alguma maneira. É meu sonho, nossa, é claro que eu vou absorver tudo que de informação que eu puder com relação a isso, e eu vou fazer isso, só que na hora que acaba a live, a pessoa sai, vai tomar café e vamos esperar quem é que vai fazer a próxima live sobre esse assunto. Porque na hora que vem a tarefa, olha, isso para você fazer, tarefa. Ah, não, nossa, muito difícil, nunca consegui fazer o que esse povo manda. Porque essa energia, ela vai ter que ser interna. Ela não vem de fora. Aí vem o esforço. De ser honesta consigo mesma, com aquilo que quer e com tudo que faz para se sabotar, para ter o direito de algum momento correr livre de novo. Então, lá quando a gente está recebendo esse programa de sobrevivência, como eu falei, que a gente pode chamar de sistema de crenças, a gente é completamente livre. Eu quero subir, pular e voar. Tá? Você quer ver uma criança de 2 anos, a energia que uma criança de 2 anos tem para subir em tudo quanto é lugar, correr para tudo quanto é lugar, a mãe fica ali, a mãe e o pai exausto, correndo, porque senão ele simplesmente vai, acredita que pode tudo, né? Essa é a nossa origem, saber que podemos tudo, saber que nós vamos conseguir, só que por uma questão de matéria, a matéria não aguenta tudo, porém a mãe e o pai tem que frear, tem que segurar. Porém, a gente agora já sabe cuidar da nossa própria sobrevivência. Bom, se eu já sei onde que eu posso subir e onde que eu não posso subir, então eu começo a ter uma liberdade dentro disso. A sobrevivência sempre vem primeiro, é óbvio. Mas eu começo a ter liberdade na medida em que eu entendo que a responsabilidade pela minha sobrevivência é minha. Opa, então esse negócio começou a ficar mais fácil um pouco. Só que aí eu vou voltar lá na coisa da emoção. Por quê? Todo pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. Esse é um ciclo sem fim. Vocês podem olhar aí psicologia positiva, comportamental, neurociência. Pensamento gera campo magnético, inclusive, isso é tema para outro dia. Mas pensamento gera emoção, que gera um comportamento. Então não tem nada mais simples desse planeta do que criar uma emoção através de um pensamento
que está totalmente desconectada da realidade. Sabe como é que vocês fazem isso? E eu também, tá? Em muitos momentos. Vou pegar o exemplo do empreendedorismo, né? Eu tenho meu negócio e aí eu vou lançar um produto ou vou anunciar alguma linha nova lá na minha empresa. E aí, imediatamente, eu começo a pensar assim, mas ninguém vai gostar disso, mas desse jeito não vai dar certo. A crise no país, ninguém vai pagar esse preço, não vai dar, mas se eu não puser esse preço, não tem jeito de eu comprar, porque eu não vou ter lucro nenhum. Pronto, acabou. Você já conectou através desses pensamentos, que vão vir em automático, você já conectou com a emoção do medo, já conectou com a dúvida, seu corpo já está todo... seu corpo já está todo... nas sensações daquela emoção, e você vai para algum comportamento, provavelmente vai ser inibitório. Porque se você está com medo, você vai inibir aquele projeto. É simples. Agora, da mesma forma, né, que quando você liga e vai ver alguém que conseguiu, você se sente estimulado, você sente outra emoção, e aí você talvez ganhe o impulso que você precisa. Nenhuma das duas coisas está conectada com a sua realidade. Você está ali escolhendo qual é a sensação que você vai ter. Entenderam como é que a emoção, ela não tem nada a ver com a espiritualidade? Ela é muito exatamente corpo. Tem a ver com aquilo que eu me conecto, com aquilo que eu coloco o meu foco. Onde estiver o seu foco está a sua energia. E ali onde você colocar a sua atenção, você vai gerar a emoção, o seu corpo vai responder instantaneamente. O cérebro não sabe a diferença entre o que você pensa e o que você faz. Então, ou você escolhe bem com o que você vai se conectar, e com o que você vai prestar atenção, com quais pensamentos você vai conectar, com quais assuntos você vai sustentar, com quem você vai ter determinados assuntos, ou você é o seu predador interno. E a gente não pode negligenciar a existência desse predador interno, porque nós fomos treinados a desistir e ser complacentes. Então, a princípio, são as pessoas que externamente limitam a nossa, essa força de vida, essa abundância de ideias, né? A criança, ela é absolutamente criativa, ela liga uma coisa com a outra, a criança é poética. Eu vi um exemplo lindo de uma pessoa contando que estava com um sobrinho conversando sobre uma brincadeira, e o sobrinho estava tentando encontrar uma forma de criar uma medida de tempo para combinar quanto tempo eles iam brincar. Vamos brincar o tempo de um filme. Ou não, vamos brincar o tempo de 2 filmes. E a criança querendo encontrar uma medida de tempo. E aí a criança virou e falou assim, vamos brincar até o fim do relógio. Olha que lindo. Criança é poeta, gente. As crianças falam isso o tempo inteiro. São livres de ideias, são livres no pensamento, são abundantes na criatividade. Nós somos crianças um dia. Então, essa sabedoria profunda, essa capacidade de retornar à origem, isso que eu estou falando, né, que a gente chama aí de apocatástase, é a gente ir além dessa sobrevivência. É entender que houve um momento onde o outro precisava me proteger. Nós, humanos, necessitamos de outros adultos responsáveis cuidando de nós. Até uma certa idade. Depois, quando nós mesmas começamos a cuidar de nós, a gente pode começar a fazer esse retorno criativo. Começa a ter a responsabilidade de fazer isso e começa a ter essa possibilidade de novo me conectar com essa abundância de ideias, com essa abundância de criatividade. Se você é mulher, essa é a sua tarefa. A profissão da mulher é inventar. A mulher tem a única tarefa de ser criativa, de produzir, de trazer algo novo para o mundo. Essa é a nossa tarefa. Ir além da sobrevivência. E entender que as emoções que eu crio, elas inibem a minha ação. Porque o cérebro entende que aquilo já aconteceu. Bom, se eu quero construir algo
positivo, que me dê outro tipo de sensação, se eu estou querendo reprogramar circuitos, se eu estou querendo transformar isso que já está automatizado, tem muito mais conexão com medo do que com liberdade, muito mais conexão com apatia do que conexão com atitude, eu preciso conscientemente gerar o hábito de pensar e ver coisas que vão me estimular para essa direção. Caso contrário, eu vou vibrar de novo lá naquele medo, o medo, de novo. E o medo, a culpa e a raiva são o triângulo da paralisação. São as 3 emoções que fazem com que a gente fique paralisada. Então a gente aprende que culpa é demonstração de afeto. Olha que encrenca. Culpa é confundido com demonstração de afeto. Medo é confundido com precaução. A maior parte dos medos que a gente tem, eles não são reais, não são de fato uma ameaça. A maioria é imaginário. Eu amo fazer a seguinte pergunta para mim mesma: se eu não tivesse medo, o que eu faria? A maioria das vezes eu mudo de decisão naquilo que eu estava desistindo e tomo a atitude que eu queria tomar. Então, ter a coragem de realizar os próprios sonhos passa por fazer esse retorno à casa para eu reconectar com aquilo que eu quero e que eu nem lembro mais, de tanto ter que desistir de querer. Criança não tem querer. Agora não, daqui a pouco, esse mês a mamãe não pode, depois você vai, com fulaninho não. De tanto desistir de querer e projetar o que eu quero para o futuro, então é sempre um sonho de quando eu crescer eu vou fazer. Quando eu crescer eu vou conseguir tal coisa. Quando eu tiver 10 anos eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver 15 anos eu vou fazer tal coisa, porque ainda tem a limitação. Esse é o circuito que vai sendo criado. E aí a gente faz 10, a gente faz 15, a gente faz 20, já tem maioridade, às vezes já tem dinheiro, já mora até sozinha, às vezes com 20, 25, 30, mas eu tô sempre jogando pro futuro, porque esse foi o comportamento que foi automatizado. E aí começam os outros motivos, o motivo é só cenário, tá? Quando eu formar, quando eu comprar o carro, tal coisa. Quando eu casar, tal coisa. Agora eu vou ter filho. Depois que eu tiver filho, ou então não. Quando tal coisa acontecer, eu vou ter o filho. Quando tal outra coisa acontecer, eu vou viajar. Essa projeção, ela vem lá de trás. Ela vem lá de trás. Da infância, do 0 aos 6 anos. Isso é programa de sobrevivência. Em sobrevivência, a gente tem que adiar muitas coisas. Eu sempre jogo o projeto para frente. O futuro não existe. Assim como o passado não existe mais. O único tempo que existe é esse fio agora. Só existe esse momento. 6 horas e 16 minutos da segunda-feira. Não existe mais nada. O resto é imaginação. São memórias que podem estar distorcidas. Muitas vezes estão. E são imaginações. E a gente segue vivendo aí a partir desse mundo fantasiado, dessa sensação. Bom, o nosso tema é: você tem coragem de realizar seu sonho? E aí eu vou voltar na Brené Brown, que fala sobre a coragem e vulnerabilidade. Então, ela tem um estudo, quem quiser pesquisar, tem vários livros dela que valem muito a pena conhecer, tem documentário dela na Netflix também, palestras dela gravada. E ela fala da ligação entre a coragem e vulnerabilidade. Então não tem como eu agir de um modo corajoso, que é dar ação, ter cor e ação naquilo que eu vou fazer, sem enfrentar o meu lado vulnerável, sem lidar com a minha vulnerabilidade. Não existe luz sem sombra. Coragem e vulnerabilidade andam juntas. E o que eu percebo é que muitas mulheres ficam esperando aquele dia onde elas não vão ter dúvida. Aquele dia onde elas não vão ter medo. Aquele dia onde vão acordar e vão fazer e pronto. Só que lidar com essa sensação de medo, essa sensação de proibição, quanto mais eu pratico enfrentar isso, mais corajosa eu estou sendo.
Todos os dias eu recebo mensagens de mulheres que deram algum passo e entraram numa espécie de conflito, de crise. Então, o de ontem foi conseguir terminar aquele relacionamento. E parece que a sensação que eu tenho é que eu vou morrer. Essa sensação de que vai morrer é exatamente o passo fora do programa de sobrevivência. Eu só crio em liberdade algo que eu desejo, eu só construo o meu sonho na hora em que eu saio do programa de sobrevivência, na hora em que eu me arrisco. Essa resposta do parece que eu vou morrer, teve outra também que me enviou uma mensagem, falou assim, meu marido saiu de casa e a sensação é que eu tô em coma, não consigo nem levantar da cama. Toda essa sensação de que vai morrer, essa reação física que o corpo apresenta, quando nós tomamos uma atitude, quando nós geramos uma ação fora do que estava programado, fora do que já estava em circuito neuronal treinado e fora da emoção que eu estou habituada, o corpo vai reagir com sintomas de ameaça. Olha, se eu não estou em situação de sobrevivência, eu estou em ameaça. E o cérebro, o corpo, entende que isso é a morte iminente. Então, o corpo responde com medo, com o coração acelerado, com muito choro. Todas essas emoções que estão ali estagnadas, essas energias que estão ali, elas vão ser movimentadas na hora em que eu faço esse movimento. Qual é a diferença entre quem consegue realizar o que quer e quem não consegue? O quanto você suporta passar pela crise. Essa é a diferença. A mulher que suporta esse momento, que consegue ser gentil com ela mesma e falar assim, nossa, eu não tô bem hoje, meu corpo tá doendo, eu tô trêmula, eu tô com febre às vezes, eu tô com dor de cabeça, hoje eu preciso cuidar do meu corpo. A mulher que não consegue fazer isso com a calma de entender que esse processo vai passar, ela desiste e retorna. E fica fazendo esse movimento o tempo inteiro, de ir e retornar. Na hora que sai da estrutura do que ela acreditava, eu acreditei, me ensinaram em casa, na igreja, na escola, em onde eu nasci, me ensinaram que casamento é para sempre, exemplo. Então, quando ela tenta sair do casamento, o que acontece? Vou morrer. Porque ela está fazendo totalmente fora do que foi ensinado. Não está na programação. Vou morrer. Ou essa mulher tem paciência com ela mesma de entender que todas aquelas dores físicas, tá? Eu sei que é doloroso. Todas aquelas dores físicas, elas vão passar porque eu tô treinando o meu cérebro, meu corpo inteiro a lidar com algo que é novo, que é diferente e que eu tô fazendo por minha conta e risco. É minha responsabilidade. Agora não é ninguém que tá vindo dizer pra mim que tem que ser assim, porque senão eu vou cair e vou machucar. Eu tô tomando a decisão de arriscar. É minha conta e risco. Eu vou fazer diferente porque eu escolhi. E o corpo vai entrar em colapso. E as emoções vão vir à tona. Então, ou essa mulher entende que ela não tá louca. Esse é o processo. E começa a ser gentil com ela mesma. É aquele dia onde ela vai fazer uma caminhada, ela vai botar a música que ela quer, ela vai procurar uma massagem, ela vai conversar com uma pessoa que realmente vale a pena conversar. Vai assistir um filme bom. E entende que esse processo ele vai passar. E aí eu vou ganhar um circuito novo sobre escolher, fazer e assumir responsabilidade e consequência. Ou ela desiste. E a mulher, na hora que começa esse processo inteiro, essa crise que vem e toma conta do corpo, das emoções todas, geralmente ela retorna por medo e fala, lá, fiz tudo que fulaninha falou, mas não adiantou, não consigo. Passei mal, não dei conta. Às vezes não se deu conta de que passou mal. Automaticamente começa a ir voltar para tudo aquilo que acreditava antes. Não, mas pelo menos tal coisa
pelo menos isso. A mesma coisa com relação a isso do empreendedorismo. Às vezes nós aprendemos muito sobre o depender, sobre ter um tutor. Então, enquanto mulheres, nós somos entregues pelo pai, tem sempre o marido, a gente tem que assinar o nome do homem, o homem é o provedor, tem essa ideia no inconsciente coletivo nosso, cultural, vem da família, vem por todos os lados, né? Então, o ter o próprio negócio, ganhar o próprio dinheiro, ser próspera, em abundância, administrar o próprio dinheiro, é fora da programação. Quantas mulheres eu conheço que têm o próprio negócio, são autônomas, são empresárias, são muito competentes naquilo que elas fazem e compram roupa escondida. Entregam, não tem conta. Deixa o dinheiro todo sendo administrado pelo marido, e elas falam e repetem para si mesmas que não dão conta de administrar isso, que não sabem administrar isso, mas não sabem por quê. Se é você que gera isso. Isso é crença, isso é estado de sobrevivência. E aí, algumas que ainda não empreenderam, mas só ficam nesse sonho, nessa imaginação, começam a dar o passo para empreender e passam pela mesma crise que eu estou dizendo aqui, que eu citei com relação a essa outra do sofrimento. Na questão do divórcio, o sofrimento é evidente, é uma pancada muito mais intensa, muito mais profunda, estrutural, porque envolve muitas coisas, mas na questão do negócio próprio, também passa pelo mesmo processo, só que de uma forma mais sutil, e ainda a mulher joga toda a culpa nela própria, né? Como se fosse mesmo a incompetência dela própria. Não deu certo. E passa pela crise, se julga incompetente, reforça a sensação de incompetência e vai para a desistência e recua. Então, a diferença entre quem realiza e quem desiste é quanto eu suporto enfrentar a crise. Então, sempre que a gente está falando, tem três palavras que são complexas, mas eu vou citar elas aqui. Quando eu estou falando de sistema de crenças, estou falando de ortonóia, estrutura, tá? Estrutura óssea. Pense no ortopedista, é aquilo que sustenta. Quando eu estou falando dessa liberdade de agir, desse retorno à origem, dessa sabedoria livre que a gente tem, essa capacidade de criar, abundante, eu estou falando de metanoia. E entre uma e outra, eu tenho que atravessar um processo que se chama paranoia. Ortonoia, metanoia, no meio tem a paranoia. Na paranoia, literalmente, eu vou achar que eu vou morrer. E o corpo, às vezes, vai produzir sintomas. E quanto mais inteligente e sábia eu for, mais eu suporto esse momento. Com sabedoria e cuido pela sobrevivência. A sobrevivência vem primeiro. Não adianta entrar na crise e morrer e não fazer nada. Eu passo pela crise, eu sei que ela vai vir, eu me preparo, eu suporto, eu faço o que eu preciso para poder sustentar a minha decisão e a consequência da minha decisão, consciente de que isso vai passar. Então, às vezes a gente está numa situação onde a sensação que dá é que ao meu redor não tem nada mais. Eu estou num deserto completo. São 500 quilômetros de diâmetro árido. Não tem nada para mim. E eu olho para todas as direções e eu não vejo nada. Só que a mulher que conseguir caminhar 501 quilômetros, essa vai encontrar uma outra coisa. A diferença está em quanto eu suporto enfrentar o meu próprio processo. Então, a maioria, quando entra nessa crise, nesse processo de será que eu devo fazer isso? Mas isso vai dar errado. E aí começa esse predador interno. Esse predador interno, quando somos nós mesmas maltratando a nós mesmas, quando eu infrinjo dor a mim mesma, eu sou 3 vezes pior do que se fosse outra pessoa infringindo dor a mim. Porque eu faço isso 24 horas com todos os detalhes que eu tive, todas as oportunidades, com riqueza de detalhes naquilo que eu estou pensando.
Então a tarefa, o tempo todo, é de sair dessa ilusão de que vai existir um paraíso encantado, onde as coisas vão acontecer, essa ilusão de que pro fulano foi sorte. Sucesso é caminho, é trabalho. Então aquilo que você quer realizar, esse sonho que você quer concretizar, ele depende de quanta energia você vai empenhar em uma ação. Então se o seu sonho é viajar, para onde você quer ir, o que você precisa? Eu preciso de dinheiro. Quanto dinheiro? E o que você vai fazer para conseguir esse dinheiro? E comece. No dia seguinte, comece a executar. Caso contrário, a vida passa e depois é tarde demais. Então, parece óbvio, mas de novo, óbvio só é óbvio para olhos avisados. A maioria vai ouvir, vai falar, nossa, que legal, e vai esperar a próxima oportunidade de escutar de novo. Porque gasta menos energia ficar imaginando o que foi para aquela viagem do que realmente ir. E outra, enquanto eu imagino o meu tour ao redor do mundo, esse é o meu sonho, esse sonho é perfeito. Na hora que eu vou executar, não é tão bom quanto eu imaginei assim. É real. Então vai ter dificuldade, pode ter mais custo do que eu planejei, pode nem ser tão bom assim. O real, ele é mais seco, é diferente, mais simples. Então, ter o próprio negócio, ter liberdade geográfica, cuidar do próprio dinheiro, ser autônoma, trabalhar, é muito bom. Mas tem ônus e bônus. Enquanto eu tô só imaginando, vai ser a vida maravilhosa dos meus sonhos. Na hora que você vai fazer, nem tanto. Talvez fosse até bom trabalhar para outra pessoa. E aí, por isso que sair da imaginação e concretizar um sonho é complexo e é conveniente eu protelar. Imaginar é mais gostoso do que fazer. Na imaginação eu posso excluir a parte difícil, eu posso excluir as objeções, eu posso excluir as dificuldades que vão acontecer. Na realidade eu tenho que lidar com todas elas. E se eu não sou honesta o suficiente para admitir que esse é um processo humano, mais tempo ainda eu perco, porque eu nego a minha própria sombra. Simples assim. Ok? Bom, então perguntas que eu acho que vale a pena a gente sempre se fazer. Então, por exemplo, o que eu faço que não é exatamente como aparenta ser? O que eu faço as pessoas acreditarem sobre mim que no fundo eu sei que não é verdadeiro? Isso não é para ninguém saber, eu preciso estar consciente disso. O que eu faço que não é como aparenta ser? O que eu sei que no fundo eu preferia não fazer? Ou eu sei que no fundo eu preferia não saber? Então, qual foi o pedaço meu que está agonizando? Ou que morreu? Quanto mais intimidade eu tenho com isso, mais honesta eu tô sendo. Então, menos risco de ser roubada em automático, mais liberdade de ação eu começo a ganhar. Qual foi a última vez que você correu livre? Sem precisar sustentar imagem. Então, qual foi a última vez que você usou da sua intuição e confiou em você mais do que no que disseram para você que tinha que ser feito? Quando foi que isso aconteceu? Essa é uma pergunta importante. Então, ser cada dia menos boazinha significa ser cada dia mais honesta. Porque bondade demais não é bondade verdadeira. Então, essa mulher extremamente complacente
que cede a tudo que o outro quer nas relações, que sacrifica todos os seus desejos numa relação, ela não é bondosa genuinamente. Ela está desesperadamente querendo garantir aquela relação. Então tem um buraco. Porque a gente precisa de 3 coisas para sobreviver: água, ar e comida, e também pertencimento. Tem mais uma. E às vezes, na relação, a pessoa que cede demais, que é a boazinha, ela nada mais está fazendo do que acabar com o outro, limitar o outro de tal maneira que o outro não possa mais ir embora. Ele precisa ficar perto de mim. Sem mim, ele não sobrevive. Essa bondade, ela não é genuína. Ela limita o outro, limita o crescimento do outro. Eu não estou fazendo esse gesto por amor, eu estou fazendo porque eu preciso, é em meu próprio benefício. Então, quando eu não admito isso, quando eu continuo me considerando essa alma de candura, bondosa, que sacrifica, abre mão, não, eu não, fulaninho, não vou fazer essa tal coisa, não, porque fulaninho prefere outra, não vou viajar não, porque como é que eu vou deixar, como é que fulaninho vai fazer o café da manhã? Ela se sacrifica e depois bota a culpa no outro. Eu não faço porque, por causa do fulano, como não posso fazer tal coisa por causa do fulano. Gente, isso não é honesto. Aprender a estar em paz com a própria sombra é a única porta de liberdade que vocês vão encontrar. Então, aqui dentro tem luz e sombra. A gente precisa entender que uma relação saudável, seja ela de qual tipo for, ela inclui limite. Ou eu me respeito, ou não posso cobrar isso do outro. Eu não vou respeitar ninguém quando eu não me respeito. Então, construir essa ideia, fazer essa pergunta do que eu quero, o que eu realmente quero, como eu quero, o que eu gosto, qual é o meu sonho, como eu transformo isso num projeto. Isso é respeito. Isso é autorrespeito. Quanto mais eu me preencho de respeito e amor, mais eu consigo oferecer aos demais também. Senão, eu só pareço, mas não sou. Não tenho essência. Estou distante da minha própria sabedoria. Então, ser honesto com respeito, para eu saber qual foi a última vez que eu corri de verdade, livremente. Para eu saber o que eu quero, para eu saber em que direção eu vou, para eu conseguir realizar isso. Bom, tarefa para quem quiser praticar. Primeiro, papel e caneta. Escrevam todas essas perguntas que eu coloquei aqui para vocês. Escrevam sobre isso. Coloquem lá o que eu quero, o que eu faço, o que eu faço e que não é como aparenta ser, o que eu estou querendo parecer e que não condiz comigo mesma, onde que eu estou ferindo o meu próprio sentido de valor. Eu preciso ter consciência disso. E quando vocês forem dormir, sempre que esses pensamentos estiverem aí em automático, esse predador interno, quando ele chegar, quando ele estiver te perturbando, lembra que isso vem de ferida antiga. Isso não tem a ver com a realidade. O medo, a culpa e a raiva são só emoções de triângulo de paralisação que vão fazer você desistir. Não é com isso que você quer conectar. Você está querendo demonstrar afeto para alguém? Liga para a pessoa e fala que ama. É mais simples. Mas tem gente que entra em pavor de pensar em fazer isso. Porque pela culpa a gente aprendeu que funciona. E o novo é apavorante. É como saltar num abismo. Só que sabe o que tem depois disso? Só tem paraíso para você caminhar. Só tem liberdade para você caminhar. Então, aprender a treinar o próprio corpo para suportar essas emoções que vêm negativas e que nos paralisam, que é o caminho. Então, a tarefa, antes de dormir, comece a imaginar qual a casa que eu quero, como é a casa que eu quero. Que lugares eu quero conhecer, que tipo de relacionamento eu quero ter, como é que eu quero me sentir. Comece a construir para você essa imagem, antes de você dormir. E coloque no papel, para você desenhar o seu projeto, porque senão a imagem vai bastar. E não é essa a ideia. Reprogramar significa eu crio aquilo que eu quero e eu
crio, eu gero uma ação dentro daquilo que eu quero. Então, se o seu sonho é viajar para o exterior, bom, já tem passaporte? Se não, tira. Esse já é o primeiro passo. Tá? E aos poucos as peças vão se encaixando. Bom, então, resumindo o nosso assunto de hoje, você tem coragem de realizar os seus sonhos. Nós falamos aqui sobre a apocatástase, sobre essa capacidade de retorno à nossa sabedoria profunda. Nós falamos sobre como o sistema de crenças nos leva muito mais à complacência e à desistência do que uma ação, da importância de gerar uma ação, da importância de entender como que as emoções, elas nos fazem crer que dominam o nosso corpo e que a maioria delas está simplesmente conectada a alguma memória que não tem nada a ver com a realidade, que não tem nada a ver com o momento presente. E quanto mais consciente eu estou disso, mais eu lido com o meu corpo e com o que ele apresenta de uma maneira honesta, que me permita suportar as crises que vierem para que eu dê o passo que eu quero dar. Então, fazer algo diferente, às vezes ganhar dinheiro, algo diferente do que está programado, crescer, ter bons relacionamentos, ser livre, fazer algo diferente implica em medo, porque a gente está saindo daquilo que foi ensinado. Eu começo a assumir a responsabilidade e consequência por minha conta e risco daquilo que eu mesma quero. Mas todas nós merecemos isso, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, encaminha para alguma amiga e segue o canal, compartilha com quem vocês querem, convida outras pessoas para a gente refletir, envia seus comentários, suas dúvidas, que a gente segue aqui com essas conversas sobre o feminino e sobre esse universo.